geralmente causa muito medo, muita preocupação nas pessoas. Você conseguiu o seu visto, parabéns. Você comprou a sua passagem, parabéns. Você está vindo para os Estados Unidos, pegou o avião, deu tchau para a família, mas ainda existe uma barreira que muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm receio, e tem que ter mesmo, tá? Porque chegando nos Estados Unidos, passando pela imigração, tudo pode mudar. Eu já fui parado pela imigração uma vez, eu já fui para a salinha e a conversa foi o seguinte: você ter o seu visto não significa que você vai entrar nos Estados Unidos. Não significa. Você ter o seu visto chegando na imigração, para eles, dependendo da situação, não importa. Não importa. Eles vão te mandar embora, você não vai entrar. O que aconteceu? Eu fiquei, a primeira vez que eu vim para Los Angeles, eu fiquei 6 meses, eu fiquei o tempo máximo possível que eu podia ficar no meu visto de turista, sempre respeitando, porque eu não sou o tipo de gente que faz coisa errada. Fiquei 6 meses, um dia antes de acabar meu visto eu fui embora, fiquei pro Brasil, fiquei mais um ano no Brasil, trabalhando, curtindo, aí decidi voltar, fiquei mais 6 vezes em Los Angeles. Sem problema, entrei na imigração, fiquei o tempo que eu precisava, ia dar meu tempo, voltei para o Brasil, e nisso tudo adquirindo experiência sobre a vida, né, tendo uma experiência muito legal, aprendendo bastante. Porém, a terceira vez, eu já sabia que eu ia ser parado. Eu tinha certeza que eu ia ser parado pela imigração e que eu ia para a salinha. Porque, teoricamente, eles não querem, né? Que você vai lá, fica 6 meses, volte, depois fica 6 meses, volte. Isso é um caminho que pode te prejudicar. Como eu sabia, como eu sou meio psicopata, como eu sou muito sangue frio, eu me preparei muito, né? Então, o que aconteceu? Cheguei, tá? Leu o passaporte, ele já pegou a pastinha, colocou debaixo do braço. Você pode me acompanhar? E eu, posso, tudo dentro do planejado. Chego numa salinha, mas tem um monte de gente. Muita gente latina, você vê muita gente humilde, umas russas bem estranhas, não sei, vestida igual garota de programa, uma galera meio suspeita, assim, né? Que você percebe que não tá indo para os Estados Unidos só para turistar, ou seja lá o que é. Um inglês lá, um inglês reclamando, xingando os policiais lá, não pode filmar sem ficar sentado. Enfim, a sala tava cheia, eu fui o último. Eu fiquei 5 horas sentado. 5 horas. Aí o policial me chama, Mendes, eu lembro até hoje o nome dele. Um olhar de bravo, mas de bravo. Ele já chegou pra mim, já falou, falando direto assim: você sabe que o fato de você ter 6 meses de estadia nos Estados Unidos não significa que você pode ficar 6 meses nos Estados Unidos. Aí eu já falei pra ele surpreso, né? Bom, o senhor me desculpa, mas eu sempre imaginei que se eu tenho 6 meses de visto, eu posso ficar 6 meses, né? E ele, não, isso é caso você se machuque, você precisa de uma emergência médica, então você possa ter um tempo a mais para não ficar legal no país. E eu, tá bom, né? Mas, com todo respeito, eu falei para ele, o senhor tem que entender, eu nunca fiz nada de errado, eu respeitei o meu tempo, eu saí na data certa. E ele queria entender meio que por que eu fazia isso e como eu ficava lá. Então, como minha família já viaja desde os anos 80, com uma certa frequência, meu pai tem visto de trabalho, porque às vezes ele vai fazer coisas lá com a empresa que ele tinha. Então, no sistema, eles já têm ali um histórico familiar meu, onde já meio que prova que eu não sou um coitadinho, quebrado ali, né? Por mais que eu seja, meio que meu pai tem toda essa infraestrutura da empresa, da questão financeira dele, ali no sistema deles. Então, eu aproveitei disso e falei, é o seguinte, eu sou professor de inglês, e sou mesmo. O meu pai, ele me financia essas viagens para mim estar fazendo esse intercâmbio cultural, para mim aprender o inglês, que não deixa de ser verdade, não estava mentindo, isso é verdade mesmo. Então eu tenho esse privilégio, meu pai ele paga um hostel para mim, baratinho ali, $500, eu durmo num quarto compartilhado, né? Eu nunca, jamais faria nada para desrespeitar os Estados Unidos. E ele lá lascando lenha, abriu minha mala, vasculhou tudo, ele achou um crucifixo que a minha mãe me deu, eu falei, isso é da minha mãe e tal, né? Aí ele já olhou meio assim pra mim, ele já começou a perceber que eu não era uma ameaça, eu era simplesmente um cara ali, um boyzinho,
que tinha esse privilégio de estar tendo um pai bancando a viagem para ele, então ele não me viu como uma ameaça ou alguém que estivesse indo lá para fazer besteira, ainda mais porque eu respeitei o meu tempo nos Estados Unidos. E aí ele chegou e falou, tá bom, quanto tempo é a sua passagem? Eu falei, minha passagem é de 9 dias. Ele falou, então tá bom, então dessa vez você vai ficar só os 9 dias aqui, do tempo da sua viagem. Isso sem contar uma coisa muito curiosa, enquanto eu estava esperando, ele foi fazer uma pesquisa, acho que ele bateu meu nome no Google e já tinha uma música minha ali, né, no Google, no YouTube. E eu acho que ele viu a música, ele ouviu a música e ele chegou pra mim e falou, bem assim, não é mentira, eu juro por Deus. Roberto, você vai ter um futuro brilhante nos Estados Unidos. Você vai ter um futuro foda nesse país. Eu não quero que você faça as coisas erradas, eu não quero que você perca a sua oportunidade. O cara, ele tava me dando bronca, com uma cara de ódio, extremamente ríspido, grosso, me sentindo lá completamente humilhado, sentado no meio daqueles policiais federais ali, e do nada o cara vem me lamber daquele jeito, e eu fiquei em choque. Aí ele falou, você tá livre, pode ir. E eu não tive o que fazer, gente. Fui, tive que ficar os 9 dias, foi muito triste, voltei pro Brasil. Aí foi quando eu decidi, eu falei, então acabou meu visto de turista, para os meus planos não dá mais, eu quero ficar mais tempo nos Estados Unidos, gostaria muito de trabalhar lá. E aí através do meu diploma universitário, eu acabei encaminhando, fiz meus caminhos e com muita luta consegui tirar o meu visto. E estou aqui até hoje, graças a Deus. Se eu tivesse forçado a barra, se eu tivesse ficado mais do que eu devia com visto de turista, provavelmente eu não estaria aqui e teria jogado fora toda a minha vida nos Estados Unidos. Então vá preparado sempre para ir para essa linha. Seu celular, a dica que eu te dou, pega um celular velho que você tem no Brasil, coloca só seu WhatsApp. Só seu WhatsApp pra você ter uma conversa básica ali, mais nada. Se você for parado nessa linha, eles vão querer ver seu celular. Eles pegaram meu celular. Mas o que eu fiz? Eu queria comprar um celular novo. Então eu peguei um velho que eu tinha em casa. Olha a sorte que eu dei. Um velho que eu tinha em casa com quase nada. São umas fotos básicas ali. Eu tinha uma foto com os alunos meus, que me ajudaram muito, porque eles viram que eu realmente era professor de inglês. Então eles não tinham nada no celular. Não tinha nada no meu celular, eles vão pesquisar. Uma conversinha, um e-mail ali, qualquer coisa relacionada a trabalho, alguma coisa relacionada ao que não devia, se já era. Então vai mais liso possível, vai preparado para essa linha. E de novo, o inglês é uma das únicas coisas que vai salvar a sua vida 90% aqui. Sem o inglês você está ferrado. Você está vivendo uma versão trial dos Estados Unidos, né? É como se você só estivesse curtindo a versão, a demo, a amostra grátis. Você não está curtindo tudo que ele pode te oferecer. O inglês é fundamental. Então essa é uma das dicas que eu dou para vocês. Se vocês tiverem mais dicas aí em relação à imigração, a salinha. Hoje, pra você ver o privilégio que eu tenho, a última vez que eu entrei aqui eu tava na fila, chegou o avião, todo mundo lá naquela fila desgraçada, cansada. Aí a moça chegou e falou, quem tem visto de trabalho pode vir por aqui. Eu tenho. Peguei a filazinha ali, só tinha eu mais 2 pessoas, entrei direto, sem problema nenhum. O cara, ele não quer nem saber, ele vê que você tem um visto de trabalho, você tem um visto bom ali, ele não vai ter a mesma preocupação de quem é turista. Então essas são as dicas que eu dou pra vocês. Se vocês tiverem mais perguntas em relação a isso, pode pôr aí. De novo, eu não manjo muito de youtuber, não sou influencer, a minha questão atrás das câmeras é como artista, como ator, como músico. Então dá uma olhada aí, uma curtida nas minhas músicas, me ajudaria muito. E vamos que vamos. Boa sorte aí na sua empreitada americana.